Quem és tu que julgas o próximo? A prostituição de Jerusalém, acima de todos. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo das Escrituras. Mais uma surra de conhecimento, carta do apóstolo Tiago. O texto começa com uma pergunta retórica e já muito sutil. Quem dentre vós é sábio e tem conhecimento? Ah, você é sábio e tem conhecimento? Então mostre suas obras pelos bons costumes, pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Já começamos aqui um manancial de conhecimento. O que o apóstolo Tiago está dizendo? Que assim como a fé sem obras é morta, a sabedoria sem um bom procedimento, sem boas ações, não é sabedoria. Não a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto vem com humildade. Ou seja, se você se julga sábio, mas não tem humildade, você não é sábio, não segundo a sabedoria de Deus. E isso é dito pelo apóstolo Tiago no versículo seguinte. Mas não vos orgulheis, se impondo contra a verdade, mentindo, dizendo que é sábio, sendo que você não é, porque há orgulho, amargura em seu coração, e isso não anda junto com a sabedoria. Quem não tem humildade não é sábio. O orgulho é o oposto da humildade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. E essa é a tríade do maior inimigo espiritual do homem, ou os maiores inimigos espirituais do homem. O mundo, a carne, ou seja, o pecado, o seu próprio eu, e o diabo. E quem mostra em suas ações frutos desses inimigos não tem a sabedoria que vem do alto. Onde a inveja, sentimentos ambiciosos, toda prática, tipo de confusão, diz o apóstolo Tiago, não há sabedoria. Então, onde há sabedoria ou quais são as características da sabedoria? Vamos ver. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. Quer saber se você é sábio com a sabedoria que vem do alto? Veja se você tem estas características. Infiéis, adúlteros, não sabes que aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus? Questiona o apóstolo Tiago. Ele fala sobre a cobiça e pergunta de onde vêm as guerras, as discórdias entre vós. Lembrando que o contexto onde Tiago estava, ele estava escrevendo para o povo judeu, os cristãos judeus, que acostumaram-se a viver em guerras. Então ele questiona de onde vocês pensam que vêm as guerras. E ele traz um cenário, um contexto, ensinando, mostrando que as guerras vêm daqui de dentro. Não é externa, acontece aqui dentro, nasce aqui dentro. Vem das cobiças, da inveja, da ganância. Cobiçais e nada conseguis, matais em troca disso, matais pela cobiça e não conseguem nada. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebes, porque pedem errado, para fins errados. Tiago fala ainda sobre essa amizade com o mundo que torna o homem inimigo de Deus, dizendo que o Espírito Santo que habita no homem tem ciúmes do homem. E ele cita um texto que vem do Antigo Testamento, apontando para este ciúme que o Espírito Santo tem do homem. E diz que Deus se opõe contra os arrogantes. Por isso a importância da sabedoria que vem do alto, porque ela vem junto com a humildade. O oposto disso é a arrogância e Deus se opõe contra a arrogância. Assim, diz o apóstolo Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então vamos entender isso. Ele está dizendo anteriormente sobre as paixões da carne, a cobiça, as guerras que vêm dessa cobiça, sobre pedir e não receber porque pede pelas razões erradas. Em seguida, ele fala desses ciúmes do Espírito Santo, porque o homem está cedendo o coração para as paixões mundanas, se tornando inimigo de Deus. E aí ele diz:
para se sujeitar a Deus. Resistir ao diabo, ou seja, resistir a estas tentações, as cobiças, o que vem de dentro do coração, lembrando que o homem é tentado em razão do que está no seu próprio coração. Ou seja, o diabo age em cima do que o próprio homem dá de material para o diabo agir, para tentá-lo. Por isso, Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não inverta a ordem. Primeiro você se sujeita a Deus. E aí você resiste ao diabo e ele foge de você. Nós não devemos ter medo do diabo, mas também não devemos subestimá-lo. O diabo age, atormenta o homem, mas se o homem se sujeita a Deus, não tem como o diabo ter vitória na vida deste homem. A vitória vem do Senhor, porque você está debaixo das mãos dele, se submetendo a ele. Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, diz o apóstolo Tiago. Pecadores, limpai as mãos. E vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Tiago está chamando para arrependimento, para reconhecer os pecados e limpar o coração diante de Deus, confessar pecados, deixar de ser vacilante, oscilante, se sujeitar a Deus, se firmar em Deus. Ele chama para além disso, para um quebrantamento. Ele manda se lamentar, sentir a dor, o lamento de estar em pecado, de pecar contra Deus. É um verdadeiro chamado para um grande quebrantamento e arrependimento, uma verdadeira submissão ao Senhor. Ainda nas orientações, o apóstolo Tiago diz para os irmãos não falarem mal do outro. Irmãos, não falem mal do outro. E ele diz que aquele que julga o seu irmão está julgando a lei. E se você julga a lei, você não é mais um cumpridor da lei, mas você é um juiz, se colocou no lugar de juiz. E de qual lei Tiago está falando? Quando ele está usando o julgamento, falando do julgamento e do falar mal do irmão, a lei a qual ele se refere é a principal: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E se você se põe no lugar de julgador e fala mal do seu irmão, você então está se pondo no lugar de juiz, julgando e deixando de cumprir a lei, está julgando a lei. Mas então ele traz luz ao entendimento dos irmãos e diz: há um só juiz, um só legislador, aquele que pode salvar e destruir. E então vem a pergunta de milhões: mas quem és tu que julgas o teu próximo? E para concluir, o apóstolo Tiago agora dá uma situada no homem que se acha autossuficiente, que é arrogante o suficiente para achar que ele tem o domínio do amanhã, do que virá, do que irá acontecer. Ele fala sobre o homem que faz planos, mas não submete esses planos a Deus, que diz: amanhã iremos, faremos, aconteceremos, vamos ficar ali em tal cidade por um tempo, vamos lucrar naquele lugar. E Tiago diz: no lugar de fazer isso, antes vocês digam: se Deus permitir, se Deus assim quiser, se estiver dentro dos propósitos de Deus, então nós faremos isso e isso. De novo, ele está falando sobre se submeter ao Senhor. Ele diz ainda que todo orgulho é maligno. Portanto, diz Tiago, aquele que sabe que precisa fazer o bem e não faz, peca. E essa colocação remete ao texto que nós já estudamos aqui, do próprio apóstolo Tiago, sobre cumprir, viver, praticar as Escrituras. Não ser semelhante ao homem que se olha no espelho e esquece do que viu, mas retém o que viu, o que ouviu, o que aprendeu de Deus e põe em prática. Aquele que sabe o que é certo e não pratica, comete pecado. Agora vamos ao livro do profeta Ezequiel. No texto de Ezequiel também não está suave, não. Deus está comparando o seu povo, o povo de Sião, de Jerusalém, a uma prostituta, a uma mulher infiel. No texto de ontem, vimos que Deus falou que ainda que Daniel, Noé e Jó estivessem na cidade e clamassem pelo Senhor,
Deus não responderia, eles salvariam apenas a vida deles, nem de seus familiares eles conseguiriam. E ele continua falando, dando vários exemplos. Ainda que Daniel, Noé e Jó estivessem na cidade, eu não deixaria de trazer a espada. E vai falando várias coisas que ele faria ainda que esses homens estivessem ali. E então Deus traz agora uma analogia de Israel, do povo de Jerusalém, com uma mulher adúltera. E na alegoria da infidelidade, o Senhor fala de uma forma que chega a doer no coração do profeta e de qualquer um que teme a Deus e que sabe do amor que Deus tem pelo seu povo. O Senhor fala que uma prostituta cobra pelo seu serviço, mas no caso do povo dele, eles se prostituíram sem nada receber. Ao contrário, eles ofereceram. É como se eles tivessem pago para se prostituir. Deus faz uma alegoria, uma comparação entre a mulher infiel, que tem tudo, que recebeu tudo. Ele diz tudo o que ele fez por aquele povo, usando de alegoria, como se fosse uma mulher. Então ele fala que cobriu de joias, que deu as melhores roupas, fez tudo o que era de bom para essa mulher. E o que recebeu em troca foi a prostituição, a infidelidade, o adultério. Essa mulher se vendeu, se doou para outros homens. Nessa alegoria, estes outros homens representam as outras nações, para quem o povo de Deus se rendeu e adorou os deuses destas nações. E o Senhor mostra a sua indignação quando ele diz que o seu povo, inclusive, prostituiu não apenas a eles próprios, mas aos seus filhos. Quando em algum momento o povo de Deus teve a capacidade de oferecer os filhos em sacrifício, algo que era abominável para o Senhor. Ofereciam ao deus Moloque, queimavam crianças em sacrifício. Então Deus diz, não bastasse vocês se prostituírem, vocês ainda prostituíram os meus filhos. Isso nos faz entender que quando Deus diz, vocês prostituíram os meus filhos, se referindo aos filhos daquele povo, é o mesmo conosco, pais, que achamos que os filhos nos pertencem. Os filhos pertencem ao Senhor. Então, pai e mãe, cuidado com o que você faz com aquilo que o Senhor emprestou a você, com aquilo que o Senhor confiou a você, com seus filhos. Veja como você está cuidando, tratando, orientando os filhos que são de Deus. Veja se você não está prostituindo esses filhos, levando-os a adulterar contra o Senhor, deixando de educá-los nos caminhos do Senhor. Deus então diz que o castigo desse povo vai ser fazer com que eles passem grande vergonha e que todos estes homens com quem eles se prostituíram, ou seja, todas as nações, usem, abusem deles e vejam a grande vergonha que eles passarão. O Senhor diz que vai juntar todas estas nações contra o seu povo. Na alegoria, o Senhor diz que vai usar todos estes homens, ou seja, as nações, que esta mulher, a cidade de Jerusalém, que se prostituiu, vai usar todos estes homens contra ela, contra a cidade de Jerusalém. Eu farei cair todas as suas obras sobre a tua cabeça, porque não lembraste do tempo da tua juventude, quando eu, o Senhor, fiz tudo por você. Vocês não lembraram disso e se voltaram contra mim, pecaram contra mim. E aí você sente a indignação de Deus, a ira de Deus e também sente o amor. Lembra dos ciúmes do Espírito Santo que nós acabamos de ver no texto do apóstolo Tiago, que o Espírito Santo tem ciúmes do homem? Aqui fica muito claro estes ciúmes de Deus pelo seu povo, a quem ele fez tudo e deu tudo, e esse povo se prostituiu, adulterou contra Deus. Mais uma vez lembramos do texto de Tiago, que diz que aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus e é adúltero. É exatamente a mesma comparação. Veja como a Bíblia se completa e é coesa. Um texto está lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel. O mesmo texto, o mesmo princípio, a mesma referência está lá no Novo Testamento, na carta do apóstolo Tiago. Esta é a verdade de Deus. E para completar, vamos suavizar com o livro de Salmos. Salmos 135 é um salmos que convoca o povo a louvar a Deus. Ele começa esse texto dizendo
que Deus está acima de tudo e de todos. E fala da herança do Senhor, a herança do povo de Israel, a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu ao seu povo. O salmista fala brevemente sobre o que o Senhor fez no Egito para livrar o seu povo e dar a eles a terra prometida, o que nos remete ao texto que acabamos de ler do profeta Ezequiel, lembrando o povo de Deus de que o Senhor fez tudo por eles. É exatamente o que o salmista está dizendo, o que Deus fez pelo seu povo. E por isso ele está acima de tudo e de todos, e por isso o salmista chama o povo a louvar ao Senhor. Louvemos ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!